Bom dia a todos. Não pretendo exceder, então, porque estamos no horário. Mas antes, em primeiro lugar, queria, em nome do Gustavo, meu amigo Gustavo Brigagão, e os demais diretores da BDF aqui presentes, agradecer o honroso convite de estar aqui e homenageando o professor Lopo Torres, e destacando apenas duas qualidades do professor, que eu tive a honra, no seio da própria BDF, de conviver algumas vezes. Eu diria, a generosidade intelectual, está sempre pronto para acolher e responder tudo aquilo que quiséssemos, e a gentileza, sempre de uma forma muito gentil. Então, é uma honra realmente estar aqui prestando essa homenagem. Queria também dar bom dia a todos e começar dizendo que eu descobri hoje, por conta do que comentou aqui o Roberto Haddad, que eu não posso ser candidato a presidente também, porque eu vou ter que fazer uso de PowerPoint. Serei beneficiado, de alguma forma, porque os que me antecederam já comentaram muito do que eu tinha para falar, o que vai me facilitar no cumprimento de horário. Eu fiz ali uma linha de tempo e quis retornar, em que pese o nosso foco aqui seja as controvérsias, a dicotomia do mundo ou no âmbito contábil versus a visão fiscal, a partir da 12973. Mas eu queria voltar para mostrar ou recapitular com vocês vamos lá, a origem do JCP e o ambiente econômico que vivíamos naquela época e que redundou, então, em algumas medidas. E isso vai ser importante, esse link, porque, de certa forma, nós estamos num momento que pode acontecer o contrário do que acontecia lá. Lá estávamos também em crise fiscal, crise econômica e, pior, uma crise política que trazia muito temor aos empresários se o governo, que era um governo que foi meio que provisório, Itamar assumiu, nomeou Fernando Henrique Cardoso, seu ministro da Economia, que imediatamente fez o Plano Real, e isso tudo poderia ser perdido se viesse um candidato, que era o Lula, de esquerda. Então, havia o temor, e não raro as multinacionais com subsidiária aqui trataram de mandar para o exterior alguma parte de seus lucros, e assim também muitos empresários, sócios e tudo mais. O que foi feito lá? Rapidamente. Aumenta-se as alíquotas do imposto corporativo e concede um benefício ou uma vantagem aos sócios para deixarem, ou um incentivo para que deixem os seus recursos dentro da empresa. Então, isenção da distribuição de lucros e dividendos e o nosso JCP, que é exatamente o tema que eu devo me concentrar. Com isso, se alcançou, eu posso dizer, o que se pretendia, ou seja, os empresários não viram mais vantagem, tirar o dinheiro da empresa, aplicar, por exemplo, no mercado financeiro sem nenhum risco, porque o déficit fiscal fazia com que o governo cada vez pagasse mais juros para captar dinheiro, e isso era uma forma, vamos dizer, sem risco de ganhar recursos. Bom, o JCP, logo que implantado, tinha aquela dicção que está aqui, que eu destaco apenas duas coisas. Primeiro, então, o juros sobre o capital próprio, sabemos todos, que é uma forma de remuneração do sócio acionista, ele tem a sua dedutibilidade garantida e
a sua tributação na fonte na pessoa do acionista, embora a empresa que retenha, mas a pessoa do acionista é que sofre os efeitos ou paga o ônus desse tributo. E a empresa deduz tanto no imposto de renda quanto na contribuição social. E há todo um mecanismo, uma técnica de cálculo que mandava o quê? A variação da TJLP, o índice de captação de longo prazo, sobre aquele capital, ou aquele patrimônio, melhor dito, que o empresário se dispôs a deixar dentro da sua empresa para viabilizar o exercício de suas atividades. Então, o que eu destaquei ali, patrimônio líquido. Vamos lá, o patrimônio líquido. E não fazia maiores considerações acerca do patrimônio líquido, posto que, conforme já foi aqui lembrado, a contabilidade naquela época, com certeza a Andréia e o Vitor não devem lembrar porque muito jovens, mas os demais companheiros aqui da mesa lembram, era bem mais simples. Então, bom, então eu acho que eu trabalhava sozinho naquela época, mas de qualquer forma, não lembro. Então, o Roberto também, porque talvez estivesse fazendo outra atividade, mas enfim. As empresas, então, voltando, as empresas começaram a fazer uso e ter um incentivo a mais para deixar os recursos, o empresário deixar os seus recursos na empresa, como dito. Bom, o lucro real era, naquela época, também mais simples. Pega o lucro contábil da demonstração financeira para efeitos comerciais e aplica, adiciona tudo aquilo que o regulamento de então previa e exclui e compensa. Até que a boa vida, vamos dizer assim, acabou com a chegada, conforme já vimos também aqui, do chamado IFRS, que eu diria norma de convergência aos critérios e métodos de contabilidade internacional e não a implantação. Muito se refere a esse marco como a implantação. Eu me refiro convergência e a razão é muito simples, porque essas regras elas não são estanques, elas mudam. E também, como dito aqui, valorizou-se a profissão contábil porque, a partir dessa lei e da implantação ou aderência aos princípios internacionais, os contadores e mais a comunidade que usa as demonstrações financeiras é que passaram a ter a gerência e a definição de como se registrava ou deveria se registrar os atos e fatos de uma companhia ou de uma empresa. Até então, a contabilidade era mais um instrumento de atendimento ao fisco. Pois bem, com essas mudanças, instalou-se, de certa forma, um certo temor e até, eu diria, um caos que levou algum tempo para ser resolvido, na medida em que se sofisticou a contabilidade e conceitos que não existiam passaram a ser, como os arrendamentos mercantis, ajuste a valor presente, novas contas foram criadas, inclusive no patrimônio líquido, o que demandou, e vamos, uma alteração também, para definir, a primeira coisa a destacar no JCP, houve uma definição quais contas deveriam ser tomadas na hora de se calcular o montante da despesa de JCP e não o todo do patrimônio líquido. Por quê? Além dessas contas, capital, as reservas de capital, as reservas de lucro, as ações em tesouraria que estejam atreladas a uma dessas duas reservas, é uma conta redutora, e os próprios lucros acumulados, passamos a ter ganhos de compra vantajosa, ajuste patrimonial, enfim, outros efeitos que vieram com a aderência aos princípios contábeis internacionais, aos critérios de metas internacionais. Então, a primeira
coisa para destacar na dicotomia entre o mundo contábil e o mundo fiscal foi essa, em relação ao JCP tão somente. Então, mas vejam, senhores, apesar da implantação, a lei de 2007 e a implantação ter ocorrido em 2008, nós vivíamos uma situação de que o fisco não foi tão rápido na definição do que ele queria. E para que as coisas continuassem, e eu lembro aqui, como descendente português, o ditado que é tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, vamos, apesar de já termos uma contabilidade mais sofisticada, com critérios mais apurados, os contribuintes terão um prazo, que foi relativamente longo, até 2014, para quem optasse, e já aderir antes, ou 2015, obrigatoriamente, todos teriam que, para fins fiscais, também aderir ao novo sistema, e aqueles que quisessem poderiam, naquela época, continuar apurando pelos princípios, pelos critérios fiscais de então. Bom, não mudando, portanto, a forma que se fazia para apurar o seu lucro real. O que aconteceu? Aconteceu que houveram algumas interpretações divergentes entre o que pensavam os contribuintes e o que pensava a Receita. Eu destaquei, e por conta do tempo, apenas 5. A primeira é, onde se registra esse valor, os juros? Numa despesa financeira? E o fisco, num primeiro momento, entendeu dessa forma, é numa despesa. Já as empresas com uma sofisticação maior e dizer, como a lei prevê que parte desse JCP ou o todo poderia ser considerado como o rendimento do dividendo mínimo obrigatório, isso é uma apropriação do lucro do exercício e não uma despesa. E assim se contabilizava, fecha todos os resultados, receita menos custo, apura-se um lucro, faz-se as apropriações desse lucro ao final. Então, como fazer isso se eu tenho uma despesa para deduzir? Simples, faz-se duas apurações e transfere para o patrimônio ou para a conta de resultados acumulados aquele JCP. E lá no LALU, na apuração fiscal, deduz. O fisco, num primeiro momento, entendeu que não. Para ser dedutível, tem que estar contabilizado como despesa no exercício. Houveram algumas autuações nesse sentido, porque não se enxergava ali uma dedução, fazia como outras exclusões. Bom, e isso ainda, vamos ver, reflete no último ponto que eu destaquei aqui. Também, num primeiro momento, havia um parágrafo do artigo 9º da lei que instituiu o JCP que permitia positivamente que o JCP, mesmo que uma vez declarado e atendido todas as regras de previsão estatutária, fechamento de um balanço, declaração e aprovação, atribuindo ou não como dividendo mínimo, que se fosse depois a vontade dos sócios acionistas capitalizar, que ele seria dedutível mesmo assim. Mas logo no ano seguinte se revogou, e o fisco, em alguns casos, interpretou que, ao ser revogado, então, aquele JCP capitalizado não poderia, então, ser dedutível. Acontece que o caput do artigo 9º, ele não fazia restrição nenhuma. Então, aqui já houve uma dicotomia, hoje superada, mas essa dicotomia, de fato, aconteceu naquela ocasião em função disso, porque entendiam alguns auditores que devesse ser
o JCP contabilizado como despesa e, se capitalizado depois, a vontade livre dos sócios acionistas, não seriam dedutíveis. Bom, como eu disse, hoje suplantado. Uma terceira situação que eu trago aqui à lembrança dos senhores é a questão do lucro da exploração. O lucro da exploração é uma figura fiscal também, que parte do lucro líquido contábil para se chegar a um incentivo, a o chamado lucro da exploração, pode ser entendido lucro operacional. E o fisco insiste que não se possa que deva ser deduzido desse lucro da exploração a despesa de JCP. E nós, como consultores, eu inclusive, entendemos que não. Se é uma apropriação do lucro, eu não posso ser prejudicado naquela situação. Então, mais uma dicotomia, alguma discussão em relação a isso. E, por último, para não esgotar o tempo mais do que já esgotei, tem a questão do pagamento do JCP retroativo. O que é isso? O empresário deixa à disposição da empresa todo o seu patrimônio, ou aquelas contas, a capital, lucros e reservas, num lapso de tempo. E vamos que no ano 1 ele não quis apropriar e distribuir JCP. No ano 2 também, e lá no ano 3 ele resolve, porque é uma remuneração que a lei lhe garantiu, resolve, então, declarar JCP e tomar a dedutibilidade. Aí, nesses 20 anos de vivência ou convivência com o JCP, tivemos o CARF inicialmente aceitava, depois de longo tempo não aceitou, e mais recentemente, e aí eu encerro com esse ponto, porque ele está bem presente em função de decisões do TRF3 e também do STJ, que reconhece que aquela dedução não precisa, porque o caput da lei que instituiu o JCP assim não exigiu, não precisa ser atribuído ao lucro do ano em que ele vai ser deduzido. Porque o patrimônio ficou à disposição da empresa no lapso desse nosso singelo exemplo, de 3 anos. Então, eu posso, e eu comungo desse entendimento, eu posso deduzir, sim, no ano de sua declaração, porque a competência ou a deliberação é de agora. Então, quando eu delibero, é que eu poderei deduzir o JCP. Encerro com esse ponto a reflexão dos senhores, porque é um ponto, como disse, mais recente e que as empresas estão agora estudando e refletindo se deve ou não adotá-lo. Muito obrigado.